A sociedade brasileira está alarmada com o aumento da violência no país. O sentimento de insegurança espraia-se em todas as regiões. Agora o fenômeno parece ter assumido a categoria de fenômeno nacional. Cito um exemplo. O estado de Mato Grosso, que é o meu estado, tem ocupado os primeiros lugares das estatísticas sobre criminalidade nos tempos recentes. Tomo a liberdade de reproduzir a conclusão de um estudo da socióloga Giane Bozelli, de 2008. Abro aspas. Segundo a análise das médias de homicídios por estado, observa-se que existe um grupo de estados que estão em patamar crítico nesse contexto de violência. Rio de Janeiro, Pernambuco, Rondônia, Mato Grosso, Roraima e Amapá. Tais estados possuem uma média acima da nacional e possuem um grande número de municípios em nível crítico, que chegam a ultrapassar a média de 80 homicídios por 100 mil habitantes. Número que superam países em guerras como o Iraque, que apresentava, em 2007, 76 homicídios por 100 mil habitantes. Fecho aspas. O que se passou, senhoras e senhores, de 2008 para cá, no Mato Grosso e no Brasil? O que se passou com os estados brasileiros que tiveram seus índices aumentados? Hoje, continuamos estabelecendo parâmetros trágicos, pois o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2016 compara a situação brasileira com a guerra da Síria, que eliminou mais de 256 mil vidas entre março de 2011 e novembro de 2015. No mesmo período, a violência brasileira ceifou a vida de 279.592 pessoas. Atualmente, chegamos ao patamar absurdo de aproximadamente 60 mil homicídios por ano. Algumas diferenças regionais merecem ser comentadas. O Atlas da Violência no Brasil, publicação do Instituto de Pesquisas Econômicas, o IPEA, de 2017, compara a evolução dos indicadores de homicídio dos estados brasileiros e aponta o seguinte. Em 9 unidades, felizmente, houve diminuição do indicador, sendo que entre estas, seis tiveram aumento superior a 100%. Entre as unidades com crescimento dos indicadores de homicídios, 6 tiveram aumento entre 50% e 100%, enquanto outros 6 estados sofreram aumento de até 50%. Mato Grosso situa-se entre os estados em que o crescimento foi de até 50%. Em 2005, a taxa de homicídios no Mato Grosso estava em 32,4 por 100 mil habitantes. Em 2015, a taxa passou para 36,8, um aumento de 13,9. Ou seja, senhoras e senhores senadores, hoje Mato Grosso deixou de encabeçar a lista dos estados mais violentos, não porque a paz social lá se estabeleceu, mas porque a escalada do terror nas outras regiões brasileiras chegou com tanta intensidade e velocidade que superou em muito a dinâmica das regiões tidas como as mais violentas do país. Atualmente, o Brasil inteiro está tão violento, e estão cada vez mais raras as ilhas de sossego e paz. E aproveito para cumprimentar os alunos que estão nos visitando. São de que escola? Sejam bem-vindos aqui ao Senado Federal. Mas, naturalmente, a escalada da violência altera significativamente a percepção de insegurança do cidadão comum. Pesquisa do Datafolha, comentada na mesma publicação que estamos citando, aponta que 76% dos brasileiros têm medo de morrer assassinados e 85% têm medo de ser vítima de violência por parte dos criminosos. O medo também avança sobre as escolas. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2016 sistematizou dados da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, o PENSE 2015,
realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, com a amostra representativa dos estudantes do 9º ano do ensino fundamental de todo o país. Constatou-se que mais de 50% dos escolares frequentam escolas que declaram estar situadas em área de risco de grande violência, com ocorrência frequente de roubos, furtos, assaltos, troca de tiros, consumo de drogas, homicídios, entre outros crimes. Naturalmente, a crise econômica favorece a escalada da violência. O aumento intenso no desemprego em tão curto espaço de tempo seguramente favoreceu o desespero e a exposição social, sobretudo das classes menos favorecidas. Enquanto as tensões sociais se agudizam, senhoras e senhores senadores, o que acontece com o efetivo policial em nosso país? Continua insuficiente, precário, mal equipado, mal pago e mal apoiado. Cito, por exemplo, o que aconteceu aqui em Brasília, aqui no Distrito Federal. Em um assalto em que os bandidos estavam fortemente armados, um bandido sai do carro, atira 2 vezes aponta para a polícia e atira 2 vezes. Um dos policiais atira e o bandido cai morto. Esse policial está sendo julgado e agora foi denunciado, aliás, ele foi processado e denunciado por crime doloso. Agora veja bem o que nós estamos fazendo. Nós estamos desestimulando a polícia de defender a própria sociedade. Porque o policial vai ficar sempre, eu vou reagir ou não vou reagir? Porque se eu reagir, eu vou preso. E eu quero conceder uma parte ao senador Cristóvão, posteriormente. Não, pode ser agora, se Vossa Excelência. Eu não podia deixar de fazer essa parte. Primeiro, para dizer da oportunidade da sua fala, senador. Já faz algum tempo que alguns aqui dizemos que o Brasil está em guerra civil. A sua comparação com a Síria é uma prova cabal disso. Com uma diferença, a paz vai chegar na Síria. É questão de mais algum tempo. E as forças em choque, sejam as forças internacionais, sejam as forças locais, vão fazer um pacto. E a guerra civil acaba. Quem vai fazer o pacto aqui? Quem vai sentar na mesa, como agora aconteceu na Colômbia também, e vai fazer um pacto para terminar a guerra civil informal que nós atravessamos? Não sabemos quem, não sabemos como. Por isso, quando o senhor falou no medo, senador, de muitos morrerem por assassinato no Brasil, eu quero dizer que eu tenho um outro medo também. É que o seu discurso, o meu discurso, não vai dar em grande coisa nessa luta nossa contra a violência. Veja que eu nem ouso dizer nosso discurso pela paz, que seria uma etapa posterior ao fim da violência. Nós estamos tão viciados, presidente, com a guerra civil, com a violência, que a gente não fala mais em paz, a gente fala em segurança. Segurança é quando a gente põe cerca, dá poder à polícia, coloca arame farpado nas casas, compra carros blindados, como está cheio por aí. Isso é segurança. Paz é quando não se precisa disto. E nós perdemos a perspectiva de saber que a maior parte dos países do mundo não tem o problema de violência que nós temos aqui. A quase totalidade. São raros os países que têm esse problema. Então, eu temo, mais do que ser assassinado, é que nossos discursos não vão dar. E não vão dar, porque quando a gente olha ao redor, nós não estamos querendo enfrentar o assunto na profundidade devida, mesmo sabendo que vai demorar. Darcy Ribeiro dizia, se não construirmos escolas hoje, vamos fazer cadeias depois. Aconteceu, faz 20 anos que ele dizia isso, mais de 20 anos, 21 que ele morreu. Não faz mais do que isso. Antes disso, talvez alguns já dissessem. E a gente vê o Brasil caminhando agora para uma eleição presidencial, e a gente não vê nenhum dos candidatos querendo enfrentar os 3 problemas fundamentais
E aí dentro está a guerra civil. Primeiro, é a percepção do esgotamento de um modelo. Esgotou-se o modelo do Estado desperdiçador, de que a gente resolvia o problema da pobreza apenas com bolsas, da injustiça educacional com cotas. O esgotamento de tolerar ineficiência estatal acabou, esgotou-se. Segundo, é que o país não tem coesão. Não temos coesão. E não só é uma questão de política nem de eleição. Muitos aspectos hoje fazem com que o Brasil seja um país dividido. E terceiro, não estamos com rumo. A gente não vê o debate sobre o esgotamento, a coesão e o rumo. E sem isso, não vamos construir a paz que o país precisa. E sem construir a paz, com um pouco mais ou menos de segurança, nós vamos continuar com pessoas chorando a morte de parentes. Uma coisa que não sai nos jornais, a quantidade dos que não morrem, mas ficam paraplégicos, ficam com sequelas. Isso nem aparece nas estatísticas. As estatísticas indicam mortes, não indicam os que têm sequelas. Nós vamos continuar chorando a falta de escolas, porque a falta de aulas hoje no Rio são 14 mil, hoje, sem aulas. Isso a gente só vai chorar daqui a 20 anos, quando essas crianças crescerem e não forem capazes de trazer o que o Brasil precisa de conhecimento. Então, o seu discurso é fundamental. Era bom que outros trouxessem o problema da guerra civil que nós enfrentamos, mas eu temo, não apenas hoje, que qualquer brasileiro pode ser vítima de assassinato na rua, coisa que só acontece em campo de guerra, em campo de batalha. Mas eu temo também que nós não estamos aqui, essa casa que deveria buscar a saída, nós não estamos conseguindo dizer ao Brasil como é que nossa sociedade voltará um dia a ser uma sociedade pacífica. Esse é o meu maior temor, que esse seu discurso será repetido daqui a 10 anos, pelo senhor próprio ou por outros. Mesmo assim, é preciso continuar insistindo. E eu o parabenizo pela presença, pela insistência e pelo discurso. Me sinto muito honrado com a sua parte, senador Cristóvão Buarque, e o senhor falou bem. Precisamos falar sobre segurança pública. Precisamos falar, num segundo momento, já que não podemos falar nisso, sobre paz. Assim como Vossa Excelência fala sempre sobre educação. Vossa Excelência fala sobre educação há muitas décadas. E aí continua realmente nós precisando que o senhor e mais gente fale sobre educação. E diante desse tema que estamos falando, eu rememoro aqui o que aconteceu essa semana, uma tragédia na Amazonas, onde ainda não se tem os dados completos, senador Ayrton Sandoval, mas o que se começa a aparecer é que mais de 20 índios que ainda não tiveram contatos vamos dizer, com a civilização nossa, eles foram, chamados índios frecheiros, foram assassinados por garimpeiros no Amazonas. E o que eu estou aqui, ainda não estou conseguindo entender, é que quando falou-se em autorizar mineração numa localidade onde já foi mandado brasileiros para lá há cerca de 40, 50 anos, local onde já está desmatado, quase que o mundo desabou. Mas eu não estou vendo repercussão sobre esse caso de mineração clandestina em local super protegido e mais, com assassinatos. Então, eu creio que o Ministério da Justiça já deve estar tomando o pé disso, mas eu vou voltar a falar sobre esse tema aqui, porque se confirmarem essa tragédia, será um dos maiores absurdos que eu tenho visto ultimamente, porque além desses índios não terem contato com a civilização, o primeiro contato já foi de conflito, mortos por bandidos que estão ali dilapidando a Amazônia, esse sim depredando. Mas voltando ao que eu falava anteriormente, um exemplo, cito mais uma vez o Mato Grosso como exemplo do que dizia aqui.
Enquanto o governo estadual parcela salários dos funcionários do Poder Executivo e não restitui suas perdas estaduais, também não cumpre as determinações legais que definem o efetivo policial no Estado. Segundo a matéria do site UOL Notícias, Mato Grosso tem previsão fixada em lei estadual de 11.184 policiais, mas cumpre apenas 71% do previsto, ou seja, cerca de 8.000 policiais. Ora, trata-se de Estado de amplas fronteiras internacionais. Historicamente, as áreas de fronteira sempre têm indicadores de violência mais robustos. Mas o que se coloca também aqui é o seguinte: não existe bom pagador sem ter dinheiro. E o Estado de Mato Grosso está passando por um momento, como a maioria dos estados brasileiros, em que os indicadores de sucesso do governador, pelo menos o que eu ouço aqui, é o seguinte: está pagando folha, se está pagando a folha, está sendo um bom governo. Então, a nossa preocupação é que chegamos a um ponto em que o Estado já não dá conta mais dos serviços e das demandas que são propostas. Os problemas relacionados a tráfico de drogas, de mercadorias, bem como o trânsito de pessoas de várias nacionalidades, sempre impactaram e continuam a impactar, na medida em que não desapareceram, mas, ao contrário, se agravaram. É o que nos mostra os tristes indicadores de violência. Por essa razão, o Estado deveria investir mais em segurança pública, mas não é isso que acontece. Investimos menos, o que só faz acentuar o sentimento de insegurança da população. Sentimento absolutamente justificado porque reflete a realidade. Vivemos uma situação de guerra de todos contra todos. As estruturas estatais falharam em assegurar o que o sociólogo alemão Max Weber chamava de monopólio público da violência legítima. A face mais visível do transbordamento da violência nos dias atuais é a avalanche de homicídio de policiais. Morrem policiais todos os dias e só no Rio de Janeiro já passam mais de 100 policiais assassinados ainda no mês de agosto, até o mês de agosto de 2017. O Brasil é o lugar do mundo onde mais policiais são assassinados e onde há mais vítimas da letalidade policial. É a situação de guerra de todos contra todos. Quando o Estado falha em assegurar ao cidadão o que há de mais precioso, a sua vida e a vida dos entes mais queridos, qual a saída que lhe resta, senhoras e senhores? Se, na verdade, todos nós aprendemos lá no início ainda dos primeiros anos da faculdade, de que a principal objetivo pelo qual o Estado se formou era a segurança. Por que, de repente, as pessoas se reuniram, e assim dizia Jacques Rousseau, por que, de repente, os seres humanos se reuniram, vamos viver junto? Era para se proteger. E hoje, na verdade, isso virou ao contrário. Então, se até aqueles que deveriam nos proteger não se sentem seguros, qual a saída que resta ao cidadão, senhor presidente Sandoval? Defender-se. Defender-se. Como o cidadão vai se defender sabendo que a maior parte dos bandidos anda armada e a maioria dos homicídios é cometida com arma de fogo? O cidadão vai se armar também. Cansado das humilhações constantes da bandidagem, do mundo do crime, muito mais opressor nas periferias das médias e grandes cidades, penso aqui nas minhas queridas cidades, Rondonópolis, Vargem Grande, Sinop, Tangará da Serra, Cáceres, Barra do Garças. Eu digo o seguinte, senhor presidente: o cidadão honesto e trabalhador compra uma arma, quando ele compra uma arma é para se defender. Mas nós criamos um discurso do politicamente correto e a realidade ela é o que é, não o que a gente gostaria que fosse. E em determinados momentos não adianta a gente bradar teses sociológicas quando o sujeito está com a arma na sua cabeça. Eu cito isso porque eu fazia uma campanha de desarmamento há cerca de uns 15 anos atrás
E na madrugada, quando minha filha tinha 3 meses de idade, 4 bandidos entraram armados, pularam dentro da minha casa, e eu não tive outra alternativa que não fosse atirar. E eles correram. Mas se eu não tivesse aquela arma lá em casa, se eu não tivesse atirado, o que teria acontecido? Minha esposa tinha 20 anos. Meus filhos, 1 ano e a outra com 3 meses. Mas o discurso corrente é que se a gente desarmar totalmente o brasileiro, se a gente proibir o cidadão de bem de ter uma posse de uma arma em casa, nós vamos acabar com a violência. Isso é doidice, não acontece assim. É a mesma coisa de que, está acontecendo, mas se armar, vai acontecer. Mas isso é a mesma coisa de culpar a faca pelo corte. Quer ver uma coisa muito mais perigosa que um revólver? É um carro. Um carro. Mas o que a gente faz? A gente pega, quando a pessoa compra um carro, diz, olha, você vai ter que ser treinado, você vai passar por um exame psicológico e você vai poder dirigir um carro. Por que não fazemos essa mesma coisa com a arma? Porque o grande problema da arma sempre foi as que estão por aí, ilegais. Mas esse discurso do politicamente correto. A pessoa mora num sítio e ele não pode ter uma chumbeira. Há poucos dias, num sítio lá em Rondonópolis, entraram uns ladrões e tentaram arrombar. E as pessoas gritando dentro de casa desesperados. Ele abre a porta, não abre, não abriram a porta. Eles atiraram pela porta e pegou um tiro na cabeça de um menino de 16 anos. Se aquele chacareiro tivesse uma filobezinha qualquer, que desse um tiro lá dentro, aqueles ladrões iriam embora. Está lá hoje o pai desesperado, em depressão, não consegue nem trabalhar. Nós precisamos discutir esses temas, eles não podem ser pronto e acabado, essa coisa de que não pode simplesmente discutir. Vamos falar sobre essa questão do desarmamento, desse estatuto de desarmamento, vamos discutir, vamos achar saídas. A sociedade brasileira se sente insegura. E não é por falta de sensação de segurança. Segurança ou você tem ou você não tem. E nesse momento nós não temos. Nós não temos. Porque a polícia do Rio de Janeiro, que sempre foi cantada em verso e prosa como a polícia mais treinada, a polícia, aliás, que todos tinham muito medo, inclusive do BOPE, hoje morrem todos os dias policiais no Rio de Janeiro. Mas a bandidagem sabe que se for na casa do senador Ayrton Sandoval, não vai ter uma arma, porque a lei cria tantos obstáculos. Eu consegui vencer todos os obstáculos. Lá em casa tem, se chegar vai ter problema. Mas nós precisamos falar sobre isso. E já caminhando para o final, senador, a maior ironia dessa história é que acontece tantas vezes no mundo real, é que o cidadão probo e trabalhador, que se arma para defender a sua vida e da sua família, de vítima desse estado de guerra total, acaba por transformar-se em transgressor. Pois esse cidadão, senhoras e senhores senadores, está sujeito às penas determinadas em nosso Estatuto do Desarmamento. Então eu pergunto, quem está errado? O trabalhador probo e honesto, além de desesperado, que se arma para se defender, ou esse mundo das leis que o penaliza por querer proteger a própria vida? É a mesma coisa de você prender o sujeito que matou um tatu lá no interior de Mato Grosso para matar a sua fome. E aí, o que a gente nota é o seguinte, as mesmas armas que o bandido vai lá, mata, arrebenta, estupra, faz latrocínio, faz tudo, e que logo em seguida está solto. Já não seria a hora de revermos as limitações do nosso Estatuto do Desarmamento? Será que não é hora da gente fazer esse diagnóstico que se nós estamos numa guerra pior do que a Síria, que é injusto e antilógico que uma parte fique desarmada? Concluo meu pronunciamento com esta provocação.
No momento grave em que nos encontramos, parece lícito discutir todas as saídas que se apresentam para resolver o problema da violência do país. A pior coisa é a inação. A pior coisa é não fazer nada. Devemos tomar alguma providência urgente. Muito obrigado, senhor presidente.